Não tá fácil hoje nessa live sobre implantes hormonais. Sempre que é um assunto feminino muito importante, parece que nem sempre o universo conspira a favor, né? Então eu tô tentando fazer essa live com a doutora Vanessa. E a gente tá nesse cai e volta, cai e volta. Vamos ver como é que vai ficar dessa vez. Mas eu falo assim, gente, a gente às vezes tem que persistir, né? Essa coisa sobre mulheres conversar sobre sexualidade, é, não é fácil, não. Vamos ver se eu entro no dela, então, porque acho que ela tá me chamando. Então, vamos pedir aqui. E eu falo que às vezes o universo conspira a favor, mas a gente tem que para dar certo, porque senão a gente fica preso no negativo e não anda. Vamos lá. Abre as perguntas, tento aqui. Vamos tentar aceitar. E aí, quando eu jogo aceitar, nunca dá certo. Mas, ó, a gente vai falar sobre implantes hormonais. Caso tenha dado algum rolo aqui, a gente peço desculpas. Plataforma é uma coisa que o Instagram é muito complexo. Para mim é muito difícil o Instagram, porque todos os assuntos que eu converso por aqui, eles são considerados muito tabus, preconceituosos. Então, eu vivo em Shadowban. Essa semana eu acabei mostrando um pouco sobre laqueadura tubária e jogaram lá embaixo as minhas visualizações, não distribuem. Eu falo que esses assuntos sobre sexualidade sempre estão na caixinha do proibido, então nada é facilitado. E estou tentando aqui fazer a conexão com a Vanessa, porque se não conseguir, a gente tenta amanhã, conversa com vocês, com quem estiver aqui, a gente fala sobre implantes hormonais, mas eu gosto sempre de ter uma colega médica, de ter um outro colega, porque dá um outro parecer, traz as dúvidas, ela tem a caixinha de dúvida também, que mandaram para ela, então a gente está tentando aqui, eu fico, acho que agora talvez dê certo. Agora deu, né? Não é fácil, fala, tem que Não persistir. é fácil. Médico não é muito tecnológico mesmo. Não. Olha, médico não é tecnológico e parece que o universo, quando os assuntos são polêmicos, também às vezes manda um teste para ver se a gente vai persistir no caminho, né? É verdade. Mas graças a Deus deu certo Ah, agora. muito bem, Vanessa. Tudo bem, você Ai, então? muito obrigada, doutora. Queria te agradecer primeiro pela sua disponibilidade de participar aqui dessa live. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora, porque ainda existem muitas dúvidas acerca desse tema, que é polêmico, como você falou, né? E eu acho que a gente podia começar um pouquinho explicando. Eu vou aqui me fazer papel bem de leiga mesmo, para poder corresponder à expectativa do pessoal que está assistindo, né? Mas Então, eu vou fazer umas perguntas. apresenta para as minhas seguidoras, às vezes, né, tem umas que para trocar de seguidoras. Então, a doutora Vanessa, o que ela faz, o que ela gosta. Tá bom, então. Eu sou a doutora Vanessa, sou médica, fui aluna da doutora Cristiane durante a faculdade e eu fiz uma pós-graduação em nutrologia e emagrecimento. E atualmente eu trabalho atendendo a maioria do meu público mesmo, atendendo mulheres que queiram o emagrecimento, melhora da qualidade de vida, e também aqueles que já estão na academia há um tempo e precisam de uma ajuda para melhorar uma performance, atletas amadores, que às vezes precisam de uma suplementação, complementos, orientação, os exames de sangue para evitar lesões também, prevenir. A gente trabalha em conjunto com nutricionistas, né, para ter a dieta adequada. Eu não faço diretamente as dietas, mas tem sempre um nutricionista que orienta certinho os meus pacientes. E também a parte de treino, né? A gente tenta orientar algumas coisas, mas também é necessário que a pessoa tenha uma disponibilidade desse tratamento multidisciplinar. Então, você gosta Então, de performance. isso, exatamente. E também na parte de emagrecimento, né? Que é o que mais, hoje em dia, as pessoas que resolvem, né?
mudar de vida, melhorar a qualidade. A gente sabe que hoje a obesidade ela é considerada uma pandemia mundial e que ela está crescendo cada vez mais, né? E que a gente precisa se atentar para isso e tentar cada vez mais cuidar da saúde e evitar justamente essas doenças que advêm da obesidade, né? Que a gente já conhece, todo mundo ouve falar, mas ainda é muito pouco compromissado algumas coisas, assim. A gente sempre deixa para depois, para quando der, ou para quando levar um susto, né? De um evento mais grave, assim. É uma coisa que todo mundo quer, é estar se sentindo bem com o próprio peso, mas poucas pessoas realmente se dedicam, eu falo, a morar numa casa corporal do espírito melhor, né? Eu vejo que todo mundo tem esse desejo, queria estar melhor, mais magra, mais musculosa, sei lá, melhor. Mas aí você É, vai ver o que a pessoa realmente está fazendo, aí você fala, puxa, mas você está fazendo o contrário. E essa ajuda médica de como, eu falo, acoplar a alma no carro, né? Que vai viver muitos anos, sozinha é difícil, porque você solta conhecimento. Às vezes é uma coisa básica, a pessoa não sabia que carboidrato, se misturar macarrão com arroz, era carboidrato. Então, tem exato. desde essa parte simples até a parte complexa, que daí envolve essa parte hormonal, enfim. A entrada da mulher na menopausa, que existe uma grande modificação corporal e a gente tende a engordar mesmo. E aí, como que a gente vai arrumar isso, caminhar nessa fase, enfim. Exatamente. E a maioria também, elas vêm muito, até eu vi que você falou um dia assim, que tem que ter um pouco de paciência, porque eles vêm realmente buscando um milagre, uma solução mágica. É difícil você se deparar com um paciente hoje em dia que quer emagrecer e está disposto a passar pelo processo. Porque é um processo, ele não engordou em 15 dias, ele não vai perder 20 quilos em 30. Ele tem que entender isso, ele tem que alinhar essa expectativa. A primeira coisa que eu tento fazer na primeira avaliação de primeira consulta é alinhar essa expectativa de que eu não vou fornecer uma solução mágica, de que eu não vou dar uma pílula ou qualquer outra medicação que seja, que ele vai simplesmente estar magro daqui 30 dias, às vezes num processo que ele demorou 6 meses a um ano para engordar aquilo. Mas isso é um pouco dessa geração atual, assim, apesar que, né, de que as pessoas estão realmente muito imediatistas, mas para todos os assuntos. Aí, até explicando aqui, a doutora Vanessa fez odontologia antes de fazer medicina. Então, assim, não veio rápido, veio um processo, né? A pessoa fez uma faculdade, aí fez outra, com toda uma sofrência. Aí se forma, tem que fazer pós. Quando a gente tem bebê também é assim, a gente não acelera os 9 meses, se acelerar dá ruim. Então, entender que tudo tem um passo a passo é muito importante. O difícil é o que eu percebo, é exatamente isso, as pessoas chegarem num ponto de sofrência. E aí, tanto para a parte sexual, que eu acho que eu mais gosto, né? Mas na parte de peso, tem que perder o casamento, tem que se sentir humilhada, tem que escutar humilhações variadas sobre a própria aparência ou sobre a sexualidade, para daí acordar. Então, essa coisa de lutar numa prevenção, de não precisar chegar a esse ponto, é um dia a dia, né, que é até cansativo, porque a gente fica todos os dias falando a mesma coisa, Exatamente. mas não tem jeito. Então, também, às vezes, assim, eu falo, gente, eu que já fui obesa, tudo, é um processo, mas uma hora, você decidindo que é o primeiro passo, não vai cair, aí, Vanessa. Você vai para os próximos. E é possível, mas realmente é uma caminhada de 1000 passos, mas se não der o primeiro, não vai. E as decisões no meio desse caminho, daí, em relação aos implantes hormonais, em algum momento, a palavra hormônio vai entrar na vida da mulher. Seja para decidir um anticoncepcional, para não tomar, seja, né, assim, quando está grávida, está explodindo em hormônios, quando está entrando na menopausa, como que vai tratar, enfim, essa palavra está sempre relacionada na vida da gente. E a gente saber usar essa caixinha em algum momento também tem que estar na decisão de saúde. Quem está na decisão de morte, de tristeza, né, nunca faz decisões positivas. E ainda critica quem faz, que é onde eu fico chateada.
Ou então acho que, tipo assim, que vai custar caro, eu não vou gastar isso agora. Eu acho que custa muito mais caro você esperar ficar doente, você esperar passar por um evento, ou às vezes alguém da sua família, alguma coisa, você perder tempo de vida. A gente vê muito isso quando a gente passa pelos estágios do hospital. Aquelas pessoas que estão em UTI, e agora teve o Covid também isso. A maioria daquelas pessoas, se talvez tivesse trabalhado uma prevenção antes, se cuidado, não teria chegado naquele estágio. Aí eles abrem um desespero porque quer mais uma chance, quer voltar e tal. E a gente observa muito isso nos pacientes cardiológicos. Coloca um stent, ficou. Aí ele volta, aí agora eu vou melhorar. Aí daqui a pouco ele volta, aí tem 2, 3 eventos, outro stent. Aí você fala, gente, o que que essa pessoa está esperando ainda para entender que ele precisa se cuidar? Eu acho que, na minha experiência, é uma decisão, às vezes, difícil de ser tomada se as pessoas ao redor, ninguém apoia essa decisão. Se esse paciente está convivendo com gente que também está morrendo, se os amigos estão morrendo de tanto beber, se a família está morrendo de todo mundo tem diabetes, é diabético, né? Porque todo mundo só vive nas festanças de comilança. Essa pessoa ser diferente daquele meio, ela tem muita dificuldade, porque ela tem que ficar sozinha. Então, para alguns, o emagrecimento é enfrentar o processo de solidão que ele acaba te colocando em algum momento, né? Assim, é esse o que eu vejo que é difícil. Então, tem um tom emocional, psicológico muito forte sobre sexualidade e sobre emagrecimento. Eu sempre falo sobre peso. Você está emagrecendo. Sempre alguém vai falar, você está magra demais, você está doente, nossa, você vai ficar flácida, meu Deus, você está feia, vai cair cabelo, você está com pálida, sei lá, sempre Você tem tá alguém para forte criticar. demais, tá parecendo masculinizado e Aham. tal. Tem Ah, exato. Então, aí você está malhando, o maior esforço de ir lá, persistir, né? Assim, aí você tem uma melhora, aí você está musculosa demais, você fala, gente, você não tá, sabe a dificuldade que é para fazer 1 quilinho de músculo, né? Então, a, Exatamente. e sexualidade também é assim, né? Quando a pessoa melhora, tem mais vontade de namorar e transa gostoso, aí ai, você é puta, é vagabunda, não pode, isso não sei do que, na coisa de mulher direita. Ah, descobre que também, mesmo com vontade, o cônjuge não quer mais. Então, assim, tem coisas camufladas que impedem a pessoa de tomar a decisão de ir para frente. Nesse sentido, os implantes hormonais, que eu vejo que quem mais critica não só são as Uhum. dúvidas básicas, é que cai cabelo, deixa com acne, incha, emagrece. É muito mais como a pessoa vê a própria vida. Quem sempre está no movimento de melhora, auto-melhora, de ir para sua melhor versão, ele, sabe, ele vai tomar decisões positivas. Quem não está, é sempre a caixinha, isso não pode, isso causa câncer, isso não sei o que lá. É a caixinha do não, aí eu falo, ai, credo, essa caixinha do não aí é muito ruim. É difícil. Exatamente, doutora. Isso que eu queria começar a gente esclarecendo, primeiramente, que houveram algumas perguntas da caixinha, né? Mas, assim, de uma forma bem simplificada, o que seriam exatamente esses tal desses implantes hormonais? O famoso chip da beleza. É isso mesmo? É um milagre? A pessoa vai colocar e vai ficar maravilhosa, magra, forte, com libido lá em cima? Ai, Vanessa, antes fosse assim, né? A gente colocava o negócio. Né? Também queria que Então, fosse assim. os nomes fantasia, eles estragam a realidade, né? Então, a gente colocar o nome fantasia, eu acho isso muito ruim, porque acaba não trabalhando com a verdade. Então, medicações, principalmente a parte hormonal, hoje em dia, como que a gente vai usar um hormônio? A gente pode tomar em comprimido, a gente pode passar um gel na pele, a gente pode passar dentro, né, da absorção vaginal, esse hormônio, como que ele vai entrar dentro da gente, como que ele vai funcionar, né? E aí, uma das formas é você implantar, você fixar, você colocar ele em alguma estrutura. Então, geralmente, do que a gente está falando aqui, a gente vai colocar no glúteo, a gente vai colocar na lateralzinha das costas. O meu, do outro ano, estava na barriga. Então, a gente vai colocar para poder aquele remédio ficar liberando aquele hormônio que foi colocado de forma gradual, contínua, estável. Porque uma vez que ele está dentro de você, ele vai atuar 24 horas. Você querendo, não querendo, esquecendo, viajando, ele está com você.
Então, isso facilita muito o jeito de distribuir esse remédio Uhum. e ele fazer o efeito que a gente quer, porque os hormônios são mensageiros, né? Então, ele tem uma mensagem, é isso que eu quero quando eu estou usando. O negócio do chip da beleza ficou uma fantasia, porque pegaram um deles, né? Assim, a gestrinona, e aí a Hebe, na época, né, estava viva, não sabia simplificar o que ela estava usando, perguntar, nossa, o que você está usando? Você está tão bem? Ah, o chip da beleza. Aí colou, porque fica fácil. Dentro disso, a gente que é médico hoje sofre muito com essa palavra, né? Assim, fala, meu Deus do céu, o negócio nasceu torto, agora tem que... Mas por que que foi usada essa conotação? Porque como, de uma certa forma, ele é um anabólico, e todo anabólico melhora a massa muscular, rendimento físico, libido e tudo mais, então dá essa sensaçãozinha melhor, né? Então aí ficou colado em um hormônio que chama gestrinona. E aí os outros, mesmo que a gente possa fazer implantes variados, testosterona, né, assim, progesterona, estradiol, estriol, aí ficou essa bagunça. Mas o que a gente sempre precisa saber é qual hormônio, que quantidade, que mensagem eu quero, né? E se você pesquisar a mensagem, aí você vai comprando a mensagem de acordo com que o seu corpo está precisando de uma mensagem. Você precisa de hormônio de tireoide? A mensagem da tireoide? Você precisa da mensagem da insulina? Qual hormônio a gente está precisando? Então, geralmente a gente está falando de hormônios ovarianos, né? Que quando caem a função, então estão relacionados toda a conotação sexual, menstrual da mulher de uma forma geral. Certo. É, porque às vezes as pessoas acham que é um produto só, que vai colocar ali e vai implantar para todo mundo. E na verdade a gente sabe que não é isso. Cada hormônio vai ter uma indicação, cada paciente vai precisar passar por uma avaliação médica para que você detecte o que está precisando para o caso dela. Às vezes também a expectativa dela não é aquilo que ela necessita. Aí isso também, né? Geralmente a gente esclarece bem na consulta, porque às vezes ela chega com uma ideia e quando você começa a conversar e recebe os exames, você vê que ela precisa de uma outra coisa. Exato. E aí precisa esclarecer. Normalmente, existe alguma contraindicação específica, assim, mais geral, ou é sempre uma avaliação muito individual? Sempre avaliação individual, porque a contraindicação também é individual hormônio por hormônio. Então, por exemplo, eu não estou precisando usar estradiol. Então, se eu não estou precisando usar estradiol, as contraindicações do estradiol não tá na minha cartela de escolha, né? Agora, sei lá, estou entrando na menopausa, mas eu tenho toda uma família com história de câncer de mama, com miomatose, com endometriose, eu tenho lá um monte de mioma, e aí teria a possibilidade de usar estrogênio? Mas para essa pessoa não. Por quê? Porque na contraindicação desse hormônio, né, poderia piorar o sangramento do mioma, poderia voltar, poderia reativar uma endometriose, a chance de trombose. Então, principalmente o estrogênio, e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Porque ele está muito nas caixinhas do que a gente tem medo, né? Que é câncer de mama, que é sangramento e tudo mais. Mas depois que é hormônio por hormônio. Então, todos os hormônios, de certa forma, têm contraindicações. Mas a gente tem que, então, fazer a escolha. Tipo assim, Vanessa, você precisaria desse, essa é a contraindicação desse, essa é a contraindicação desse, essa é desse. Né? E dentro disso, os que são indicados para você. Você precisa usar tal, tal, tal. Então, a minha grande dificuldade é, às vezes, as pessoas com problemas com estrogênio, por exemplo, precisam do antiestrogênico e não Ah, usam, né? uhum. Você tem problema com uma chance aumentada de trombose por causa do estrogênio, por que não usa o antiestrogênico? Se você está tendo mioma e tem uma correlação hiperestrogênica, por que não usa o antiestrogênico? E é isso que eu sempre, né, fico assim, chateada. As pessoas que precisam dos hormônios não estão usando. E as que até não precisam querem usar. Assim, elas querem usar, porque eu quero a mensagem da testosterona, eu quero a mensagem do estanozolol, ok, eu não sou contra. Uhum. Mas o mais interessante é isso. Quem não precisa quer, e quem precisa mesmo, quem está doente, quem está obesa, quem está cheio de mioma, endometriose, quem está hiperestrogênica, tá, né, assim, cisto de ovário, e não usa. Exatamente.
E também existe algumas pessoas que procuram mais também para usar, por exemplo, na anticoncepção, para não ter que usar o anticoncepcional oral, que a gente sabe que tem, além das contraindicações já conhecidas, baixa um pouco da libido, algumas pacientes podem ter um Ou um risco mais. montão, né? Oi? Hoje a gente fala um pouquinho, não, baixa um montão, né, Vanessa? É porque a gente não valoriza o libido feminino, então a gente já está acostumada, ou a gente toma uma atitude ou engravida, porque os homens não têm muita coisa, né, para eles, ou eles fazem vasectomia ou usam camisinha, então não tem lá, né, muita coisa, porque justamente os homens preservam a sexualidade deles. O que acontece é que nessa percepção atual de que os anticoncepcionais envenenam o nosso sistema de libido, de ânimo sexual, de vontade de dar gostoso e tudo mais, nós mulheres queremos outra opção. Então a gente pegou da caixinha dos remédios de mioma, endometriose e tudo mais, uma medicação que a gente usava, né, usa para mioma, mas que a gente sabe que vai estabilizar, não vai fazer as ondinhas de ciclo menstrual, se eu não menstruar, se eu fizer uma linha reta, né? Então também não vou ovular. Então a gente falou assim, bom, nessa caixinha aqui é tudo ruim pro meu libido, nessa caixinha aqui eu posso pegar isso daqui e isso aqui não vai deixar eu engravidar. Naturalmente, ele também me ajuda um pouquinho no peso, ele já me ajuda um pouquinho no ânimo. Então, por que não usar? E aí é onde a gente começa a usar a gestrinona, só que daí a gestrinona não dá o índice de pio exato, né? Então ela não passa como contraceptivo no primeiro momento, porque ela não dá aquela coisa assim de evitar de 100 mil mulheres, uma só engravidar. Então, de 100 mil, 10 engravidam. Então, aí você tem que associar com alguma coisa. E aí, quando você associa, por exemplo, com o Nestorone, aí você consegue realmente garantir, né, assim, que não vai sangrar uma menorreia e uma contracepção, porque uma vez você bloqueou o eixo ovariano, mas você bloqueia usando uma outra, né, assim, não é essa caixinha, é essa. E nessa a gente tem alguns ganhozinhos. E é isso que às vezes algumas pacientes querem, o ganho, assim, dessa caixinha. Que não é todo mundo que consegue ganhar isso. Então, não é todo mundo que consegue aquele aumentozinho do libido ou aquele emagrecimento, porque é um emagrecimento de 3, 4 quilos. Então, também não adianta uma mulher usar pensando que vai emagrecer Ela nem 30. queria chegar, é um emagrecimento de 3 ou 4 quilos, não é um milagre, gente, tá vendo? Não é um milagre. E aí tem gente, tipo, eu tô nessa fase, né? Se eu emagreço 3, 4 quilos no que eu estou hoje, é o que eu quero. Então, é um paciente, né? Sou um paciente que eu gosto muito dessa caixinha. Agora, realmente, não dá para pegar uma paciente 15 quilos acima, a dosagem hormonal, porque, né, a gente tem que calcular pelo peso, então, às vezes, pode ficar over. Ou ela achar que realmente ela está usando uma coisa para emagrecer 15 quilos, 10 quilos, não vai. Aí tem que fazer o que todo mundo sabe, né? Tem que ajustar a dieta e a atividade física. Agora, quem já Exato. ajustou a dieta e já ajustou a atividade física, nossa, essas pessoas são as que voam. Boa, exatamente, porque é sempre assim, você tem que começar de um ponto do objetivo, mas ela precisa emagrecer primeiro, depois começar uma atividade física, fazer um fortalecimento muscular, de lombar, de core, de tudo, para depois ter uma perda. Aí, quando precisar de um plus, aí, ó, até aqui, diante do meu esforço, é o que eu consegui fazer. Mas eu preciso de um pouquinho mais. Agora sim, você mereceu e vai ter os benefícios disso, porque também se você coloca lá atrás, sem ter feito nada disso, sem mudar o estilo de vida, sem mudar a dieta, não vai ter nenhum benefício. E aí vai sair falando mal do tratamento, que na verdade ele foi mal utilizado. Selecionar seu próprio paciente é muito importante. Hoje, eu super seleciono. Se é um paciente que não vai ter uma melhora porque ele não entendeu, ele não está na janela, né, de oportunidade de uso, eu não coloco nada. Uhum. Então, no meu caso, assim, por quê? Porque exatamente vai queimar a medicação, vai falar que os implantes que não funcionam, ele não vai falar que é porque ele fica 24 horas na televisão comendo pizza, tomando Coca-Cola, que não sai Exatamente. da Netflix no final de semana. Então, esse paciente ele realmente precisa ainda entender a saúde, se conectar com a saúde,
Dentro disso, sim, às vezes existem tratamentos, né, se nos implantes que podem ajudá-lo já na primeira caminhada, mas ele já nesse entendimento dos 1000 passos, né? E aí cada Isso. hormônio também pode entrar num passo a passo. Por exemplo, no começo, quando está muito estressado, falta ideia, está com cortisol alto, não sei do que, tem implantes para essa fase e ajudam, né? Que vai. Então, cada degrau dá para ajudar, mas você tem que acompanhar seu paciente grudado, é um casamento. Não adianta colocar e daqui Exatamente. um ano você volta, né? Ah, não. Então a pessoa que colocou vai voltar mensalmente, trimestralmente, depois você vai desmamando. À medida que você vai, ele vai melhorando, vai entendendo, vai. E às vezes demora. E cada experiência hormonal, né? Assim, cada fase, você tá de um jeito. Então, às vezes, você fez um tipo de implante hoje, com um peso, uma dieta e tudo mais. Daqui um ano, você é totalmente diferente. Pior ou melhor. Assim, geralmente melhor. Aí você vai para uma outra etapa. Então, isso acontece muito com o libido. As pessoas acham que o implante hormonal é tratamento de libido. Eu falo, não é. Então, eu tenho paciente que vem que implantou, né, caro, colocou assim, sei lá, 20 mil reais em implantes, mas meu libido não melhorou. Porque tem que melhorar antes do implante. Você faz um tratamento de Hum, libido, que está numa outra caixinha de tratamento médico, que tem sistema dopaminérgico cerebral. Aí a pessoa tem vontade para namorar. Aí também, se tiver necessidade das caixinhas de implante, aí você usa. Aí ela mantém esse libido. Então, às vezes, eu sim, olho algumas pacientes que colocaram implantes pensando em libido, ele não está errado, né? Se ele só está no momento, colocar a cereja do bolo no meio do bolo. Então, aí não adiantou. E aí a pessoa queima o entendi. implante. Assim. E aí não é problema da Exatamente. testosterona, ou não. É porque ela não vai fazer esse alavanque de desejo sexual. Assim como não faz sobre o peso, né? Não adianta você colocar uma oxandrolona no paciente que está com 120 quilos. Ela vai Não vai ter que fazer fazer uma diferença outra. nenhuma. Não Não vai vai. fazer diferença. E é isso que às vezes elas têm muita dificuldade de entender, que elas já chegam às vezes com essas demandas, porque viu que alguém fez ou alguém usou. Algumas pessoas também, infelizmente, no Instagram vêm aqui, às vezes, para não para esclarecer, e sim para criar mais dúvida ou gerar uma expectativa que é irreal diante dos tratamentos, porque eu sempre tento trazer de uma maneira que seja possível e real, dentro do que a gente consegue fazer, tanto em consultório quanto em procedimentos. Então, assim, não adianta a pessoa criar uma expectativa que às vezes ela só vai resolver, dependendo do caso, com uma cirurgia. Porque se ela emagreceu 20 quilos e ficou com a barriga flácida, ela pode morrer de malhar na academia, que aquele excesso de pele dificilmente vai voltar. Então, ela precisa entender que cada tratamento tem seu momento e às vezes tem limitações também, que a gente vai até um patamar. Assim como o cirurgião plástico também tem a limitação dele, de às vezes não conseguir reparar 100% ou deixar do jeito que ela quer. Então, acho que a maior dificuldade, às vezes, na consulta que eu percebo, das dúvidas, é alinhar um pouco essa expectativa para ela entender que o caso dela não é igual ao caso do outro, que é individual, que precisa ser avaliado, que aí depende muito do que ela vai conseguir me trazer de retorno, de comprometimento com esse tratamento. Igual a senhora falou, eu tenho que voltar daqui um mês, daqui 30, depois trimestral. Aí a pessoa vai uma vez, não vê o resultado imediato, não quer mais voltar porque ela está achando que não adiantou nada, sai falando mal do tratamento e, na verdade, faltou paciência e comprometimento dela também em continuar o processo. Aí, Vanessa, eu sempre trabalho junto, né? Assim, não sei se você tem uma nutricionista na sua equipe, né? Mas eu tenho um psicólogo e uma psicóloga que me dão suporte. Porque muitas vezes falta essa decisão real da pessoa de passar pelo processo. Se ela não decidiu, eu não começo nenhum. Porque se ela não aguenta a própria melhora, porque ela seja sexualmente ou seja no peso, se ela está naquele ponto, ela tem que ir para outro, ela tem que passar por vários momentos de decisões, né? E aí, se ela não Isso. aguenta aquela melhora, ela boicota dela, fala mal de você, do tratamento, mas ela não fala. Que é porque ela não aguenta chegar no final do ano na casa das tia gorda e a tia gorda olhar para ela e falar assim: bom, como você vem magra aqui, esfregar na nossa cara, que a gente está morrendo de diabetes e você vai ficar linda, maravilhosa. Então ela não aguenta.
e aí ela boicota. Assim. E o processo de emagrecimento, ele não é difícil, ele só é chato, porque ele é um pouco assim, metódico, né? Mas, gente, isso é para tudo. Quando você tem que passar de uma prova no colégio, ficar horas sentado estudando não é a coisa mais prazerosa do mundo. Mas você vai lá, estuda e passa, pronto, vai para a próxima etapa. Então, não é tão difícil. Eu vejo que o problema é sempre, o início do problema é esse emocional. Essa caixinha do mar, eu quero isso para amanhã, até uma mentira, porque na maioria das vezes elas não aguentam a melhora. Se elas emagrecessem de um dia para o outro, elas não iam aguentar essa melhora. O mundo que elas estão, o pessoal que está comendo, o pessoal que está dando comida errada, né? Assim, todo aquele esquema ali mantém ela presa. Então, por isso que eu mando para o psicólogo. Ela avaliou, ela vai ter. Se não, não. Então também ela não serve para ser minha paciente, entendeu? Eu até estou avaliando ter, sim, trabalhar com a psicóloga, porque eu estou percebendo que existe uma demanda muito grande para essa percepção. Primeiro que ela precisa decidir, depois que ela precisa entender que algumas questões, inclusive da má alimentação, advém de alguma coisa emocional, que ela desconta tudo na comida, às vezes gera uma compulsão ou algo assim, ou então fica se auto-sabotando. Ah, não, é que hoje não deu, não, eu já vou começar. O que eu vejo muito, o que mais acontece? Elas voltam no retorno, sei lá, 30 dias depois. Então, doutora, eu não fiz nada porque não deu, tá muito difícil, tá muito ocupado, meu filho, e não tenho tempo, e o trabalho. Então, assim, se você não fez nada, como é que você quer que eu te ajude se você não está fazendo a sua parte? Como médico, a gente se sente ofendido, né? Porque a gente se sente, puxa, assim, você está se esforçando tanto, você estudou tanto, você paga curso tão caro, e a pessoa, né, parece que desprezou tudo que você está trazendo. Você está lá o seu melhor profissional e o outro, não vou usar, rasga a receita e joga fora. Então, eu acho Pede a receita. Ah, não deu, perdi, não sei onde eu coloquei. as pessoas não sabem o quanto a gente se sente chateada quando isso acontece, né? Eu falo, nossa, gente, a gente se sente assim tão, né? Tem que, claro, trabalhar isso na gente como pessoa, mas principalmente como profissional, eu me sentia assim abatida. Eu achava assim, nossa, mas como assim? A pessoa está me desvalorizando, está desvalorizando o meu trabalho. Até eu entender que não era o meu problema, era dela. Mas eu sei que isso às vezes chateia. No libido, Vanessa, já é um pouco diferente. E também é uma mesma dificuldade, mas do oposto. Porque o libido, como é cerebral, isso melhora rápido, querendo ou não querendo. E aí é onde tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque tem quem realmente quer, e aí aproveita, né? Vai namorar. E tem gente que não sabe namorar. Tem gente que, quando tem aquela vontade, não tem com quem, vai perceber que o marido não faz a troca que ela achava. Então, vai ter que olhar um outro buraco, né? Assim, que tipo. E aí, onde eu também tem paciente que boicota o tratamento, do tipo, não sabe o que fazer com o libido. Não pode fazer algumas coisas. Não posso mandar menstruada, não posso isso, não posso aquilo, então por que tanta vontade de namorar? Então, sofre. Tem mulher que, quando tem vontade de namorar, sofre. Aí Não, e tem percebe que o marido marido também que estranha e fica falando, questionando, mas por que de repente você está querendo tanto assim? O que aconteceu? E meio que tentando também jogar. né? Eu fui lá, tratei, agora melhorei, porque eu quero, porque eu tomei o remédio, né? Mas é sempre essa coisa primordial de entendimento, que é aguentar a melhora. Você aguenta a melhora do tratamento? Você aguenta ficar 10 quilos mais magra, 15 quilos mais magra, essa nova imagem? Aí tem gente que fala assim, e se eu ficar magra demais? Mas come! Não come, já tá você ficou magra demais, come, a gente, que, tipo, né, que dificuldade. Então, às vezes, as pessoas se freiam em medos esquisitos, né? Aí, se eu ficar flácida, faz tratamento de flacidez. Né? Assim, eu que já fui obesa, né? Então, o pescoço, né, ficou flácido. Vou fazer o que é possível, mas não vai. Isso não pode frear e eu querer voltar para os 103 quilos. Eu prefiro os 63 de hoje com o pescoço flácido do que os 130, né? Assim, 103
redonda e lisa. Então, é um preço a se pagar que às vezes a gente precisa. E aí, essa parte hormonal sempre entra nas discussões sobre emagrecimento. Porque é óbvio que a gente sabe que da caixinha de mensagem dos hormônios, eles são facilitadores para algumas coisas. Mas é isso que a gente está falando, facilitadores e também depende do comportamento. Então, se a pessoa não tem um comportamento básico, não vai adiantar. Porque a mensagem do que ela está produzindo, daquele hormônio na obesidade, é muito grande. Porque a própria obesidade se mantém na obesidade, né? Uhum. Quanto mais obesa, mais estrogênio a pessoa produz, aí mais celulite faz, mais chance de trombose faz, mais alterações da baixa de progesterona, mais... Então, assim, vai virando um ciclo ruim. Aromatização também, né? De estrogênio, vai dando. Exatamente, vai ficando com aquele corpo mais em forma de pera, né? Que é típica da Falo que mulher tem mais. na barriga, né? Então aí a pessoa fica toda um barril. Aquele formato é hormônio, mensagem hormonal da própria produção da pessoa. Agora, como sair dessa caixinha, né? Então aí é todo esse acompanhamento, que também não tem problema nenhum de falar assim, gente, faz logo uma bariátrica, resolve a primeira etapa, você vai acompanhando as outras. E a pessoa às vezes tem preconceito, mas tem quem? Quem não quer sair da caixinha. E aí é É, difícil. eu percebo isso mesmo. E outra coisa também, que aí a questão do hormonal, igual você falou. Ah, eu vou deixar tudo ok com a libido, vou melhorar os índices. Só que às vezes você chega lá com aquele parceiro barrigudo, desarrumado, com a cueca furada. Não tem libido que aguente, gente. Aí também é uma questão de ter um clima, de ter uma situação, de repente ter uma nova conquista diante daquele casamento que às vezes já está há muito tempo nessa situação. Não é só o fato químico que você precisa resolver muitas vezes. Tem o O emocional. fato químico, aí ele volta ao seu libido. Eu sempre falo para os pacientes, ó, você volta a ter desejo. Se é com o João, seu marido, eu não sei. Porque se o João já te magoou, se o João sempre tá bêbado, se o João tá sujo, entendeu? Assim, mas você volta a ter vida e ter ânimo de vida. Agora, se você olha o Cauã Raymond e acha bonito o João. Então, assim, às vezes as pacientes querem ter libido com o marido. Eu falei, com o marido eu não sei. Vai voltar o seu libido. Aí, assim, com quem a cabeça pensa? Especificar a pessoa já não dá, né? Não, porque tem homem que você olha que realmente você fala assim, gente, não tem como uma pessoa ter desejo, porque o cara é azedo. O cara chega do trabalho lá achando que aquele pinto sujo alguém tem que usar sem tomar banho. Deus me livre, nossa. Não tem Ou pessoa no mundo às que acha. vezes mesmo, ao longo do dia, trata a pessoa com grosseria, não faz questão. Então, assim, a gente percebe algumas pessoas assim, até algumas casais que eu assim entro na consulta junto, tem uns comportamentos, às vezes, de alguns homens que você fala, realmente fica mais difícil, não quer ajudar. Ah, eu não vou comer isso porque eu não vou ficar fazendo dieta junto com ela. Ela que quer emagrecer, o problema é dela. Então, assim, não é um problema dela, é um problema do casal, gente. Não custa nada você, de repente, fazer um esforço para agradar a sua parceira, ajudar ela a melhorar, né? Porque eles querem só criticar. Ai, que você tá gorda. Ai, que você tá feia. Ai, que você não sei o quê. Ai, que você não tem libido. Ai, que depois que engravidou, porque também quer que engravida já fica linda, que nem a Virgínia do Instagram, né? Que operou. Não tem como, gente. É um negócio que a conta não O mundo fecha. real, né? Aham. O mundo real é real, não é assim as fantasias. É, não, é difícil. Tem essa falta de companheirismo de muitos relacionamentos, é bem complicado. Se a gente realmente vai observar, eu tenho até uma situação do contrário. Eu coloquei um implante numa paciente muito. Ela já é magrinha, já tá, né? Eu acho ela magrinha, porque aquela paciente assim, de 60 quilos, né? E aí ela deu Uhum. aquela secada e ela ficou sarada linda. E aí o marido, nossa, você tá magra demais, você tá sarada demais. Aí ela quer tirar os implantes. Eu falei assim, não, tudo bem, eu tiro. Mas assim, a pessoa Meu. melhorou tudo que os outros querem melhorar. Né? Assim, mas, enfim, para aquela criatura do lado dela, melhorou até demais. Então, fala, gente, não tá fácil, né? Quando melhora, É, tá ruim. Se tá gorda, tá ruim. Se tá gorda, tá aí. Aí realmente eu acho que a psicóloga entra bem aí nessa parte, porque tem coisas que a insatisfação também, quando
você faz algo para agradar só o outro, quando ele não se satisfaz com aquilo, você fica realmente frustrado. Eu acho que quando a gente faz mais pela gente, para agradar a gente, a chance de você ficar mais feliz com aquilo, com a decisão, é melhor, é maior, né? Na verdade. Por isso, acho que a área que a gente faz, que atende muita mulher, no fundo a gente acaba tendo que trabalhar a autoestima feminina. Sim. Não tem jeito. Se ela quer emagrecer, se ela quer namorar, se ela quer ter mais disposição para a vida, ela precisa antes se amar, decidir por si mesma, né? Fazer a sua própria melhora. Então, se ela tiver que comer só salada e o marido só quer comer macarrão, entendeu? Assim, vai ter que entender que realmente alguns processos são solitários. E esse processo de emagrecimento ele é muito solitário. A pessoa tem que deixar de sair, não dá para comer pizza todo final de semana, Não dá né? Assim, tem que para dizer beber não, toda hora, não cerveja, dá. vinho. E aí, então, faz parte, e é difícil. Então, essa solidão da decisão. Porque eu sempre falo, ficar mais bonita e magra, ficar namoradeira e rica, meu Deus, essa mulher não tem permissão. Vai a Vanessa aparecer de carro novo. Ai, olha lá, como é nojenta, né? É, Vai tá se ficar linda e sarada. achando. Linda e sarada. Deve estar cheia de implantes, meu Deus. Eu não... assim, Tá ou usando cabelo bomba. gostoso. Ah, meu Deus. Nossa, não, olha que horror. Então, gente, outra opção é dar ruim, né? Assim, ficar sem sentir prazer. Outra opção então é ficar gorda e infeliz, né? Só criticando os outros e ficar pobre, não, de uma forma que, tipo, fica mendigando. Então, tem essas três coisas. A gente que trabalha com mulher é sempre ter que dar um suporte emocional para elas conseguirem chegar no ponto. Porque realmente, assim, elas querem emagrecer, mas foi o que você falou, às vezes não querem passar pelo processo porque o processo mostra a realidade ao redor. Que as pessoas não gostam dela. As pessoas não gostam da melhora dessa mulher. E E elas eu não sempre querem. explico isso, eu falo, gente, a medicação, seja ela qual for, ela não vai mudar a sua vida, os seus problemas, eles vão continuar lá. Do mesmo jeito, se você só estiver empurrando para debaixo do tapete a poeira, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, assim, só que óbvio que desenterrar essa sujeira também não é fácil e também exige que você tenha uma certa maturidade. E, às vezes, a terapia, inclusive, semana passada eu indiquei a paciente, eu falei, olha, o seu problema não é medicação, o seu problema não é hormonal, os seus exames estão ok, o seu problema é emocional. Então, aí, assim, eu sugiro que você procure uma terapia, porque existem outras questões aí no seu comer, nessa sua compulsão, que elas têm um fundo emocional. Porque ela queria ficar trocando de medicação a cada consulta, porque não resolve nada, porque não adiantou, porque ela continuava comendo. Então, assim, chega uma hora que é uma limitação. A medicação, ela vem, sim, para auxiliar o processo. Mas não dá para você depender totalmente da medicação. Assim como eu não posso depender totalmente do hormônio para eu ficar bem, maravilhosa, linda. Eu tenho que entender até o que eu vou ganhar de bom com isso, com a vantagem no tratamento, e elas são muitas. Você fazer um tratamento orientado, com uma medicação específica para você, como, por exemplo, dosar, fazer um implante hormonal específico para você, com o seu objetivo, e conforme seus exames te mostram e o que tem de deficiência ou não, do que você ficar, mas também não vai resolver tudo. Aí você precisa entrar em algumas partes que não vai adiantar. E aí muitas também têm resistência em ir para terapia por causa disso. Elas não querem enfrentar essa dor, porque dói. Crescer dói, mudar dói, emagrecer dói, tudo dói, mas é um processo que a gente tem que passar. Mas a feiura dói também, as chatices dói. Então, é escolher qual dor Ficar vai ser. doente também dói, passar para um hospital. E aí eu pergunto, você não vai gastar muito mais estando internado, fazendo um exame, ficando caro, uma cirurgia cardíaca, um negócio, do que se você pagar uma consulta agora, um acompanhamento, fazer os retornos certinho, pelo menos 6 meses ali, até conseguir você andar sozinho, depois vir anual. Eles entendem isso, que às vezes é um custo, que eu não vou agora, que eu não quero, e vai deixando, vai deixando. Mas é isso eu sempre falo, gente, é custoso, mas é mais custoso ainda você não conseguir limpar sua bunda, você não ter força para ir fazer xixi sozinha, você não tem massa muscular, aí você precisa para tomar banho, para pegar uma escova de dente, uma escova de cabelo, pentear o cabelo, você não tem musculatura, você já tá sarcopênica.
Isso dói muito mais, né? Dói na alma, dói a humilhação, dói a dependência. Então, tem um momento que você precisa fazer até mesmo para realmente se salvaguardar de manter uma certa independência, porque senão as pessoas esquecem que a gente precisa do corpo para levar a gente a qualquer lugar, seja para o banheiro, seja para a cama, seja, né, assim. Se o corpo tiver de um jeito que você não aguenta o peso dele, que ele está doente ao ponto que você não consegue respirar, está com falta de ar porque infartou, porque está com infecção respiratória, está com seja lá o que for, né? É um sofrimento e você faz sofrer as pessoas que te amam. Por quê? Porque quando a gente ama alguém, a gente quer ver aquela pessoa com falta de ar, aquela pessoa, né, triste, fazendo xixi na cama porque tem incontinência urinária, mas porque não fez um pompoarismo, porque não tratou na época certa, aí sim, não colocou um hormônio na vagina na época certa. Então é triste, a gente, né, fica pensativa. Puxa vida, precisava chegar nesse ponto. Então, saúde É como verdade. prevenção realmente é um casamento com o paciente. E nesse casamento com o paciente, realmente, assim, os pacientes que casam, fica casado, não é assim, fala, gente, eles te veem com a frequência, você se dedica, porque gente, quando dá certo o casamento do seu cliente com você, é gostoso para os dois lados. Você adora Sim. ver seu paciente cada vez melhor, as conquistas dele ele divide com você. As minhas pacientes, quando estão mais magras, eu sempre falei que elas me mandam foto do motel de calcinha, sutiã, de só de calcinha. Aí eu falava, meu Deus, mas por que elas me mandam foto lá do motel? Né? Mas elas querem dividir, né? Assim, olha, você Isso. participou disso, eu estou aqui Mudou com minha seu marido porque vida. você tratou meu libido. Então é muito legal, muito prazeroso quando dá certo. E eu falo, gente, eu estou disponível para você 24 horas, mais uma vez, que você também casou comigo e vai caminhar junto. Agora, eu falar com a parede, você. Aí não. Aí, tipo assim, não quero um casamento ruim. É porque assim, a gente também busca um resultado na paciente, porque você quer que o seu trabalho apareça naquela pessoa, ou seja, que, né, que mude a vida dela, que melhore, que ela tenha mais qualidade com aquilo que ela veio buscar. Quando nada disso acontece, quando não dá certo, você fica meio frustrado também. Fala, puxa, onde será que eu errei? Será que eu poderia ter abordado de uma outra forma? Será que foi? E você fica meio que se questionando também. E quando dá muito certo, é muito legal, paga todas as coisas que a gente sofre no dia a dia, de ver essa pessoa realmente mudando a vida dela, ficando mais feliz. A gente, mesmo que tenha uma participação pequena naquilo, é bastante gratificante. É porque a gente estuda um monte para ajudar o outro, né? Que eu falo, gente, aquilo que tá na minha cachola não é para mim, é para você. Então, por quê? Porque se fosse só para mim, né? Então, quanto mais certo dá, mais as pacientes falam bem de você, mais fica uma retroalimentação positiva. Então, Exato. E você sente que seu trabalho está ressoando alguma coisa boa, né? esforço, porque, gente, quando a gente está lá horas cansada, com sono, mas está trabalhando, está estudando, é em prol do outro. Então, quando dá certo, é uma satisfação. Você, né, conseguiu a profissão das pessoas, é isso, né? Você é arquiteta, você vai lá, faz uma casa. O legal é você ver na pessoa, puxa, o que eu fiz, a minha ideia, o que eu gosto de cor, satisfez o outro, né? Não adianta eu gostar da cor e a pessoa não gostar. Então, Exatamente. e dentro disso, esse filtro de quem quer melhorar e quem não quer, assim, é necessário, porque senão quem não quer melhorar ocupa o espaço na agenda de quem quer. Então, Exatamente. eu aprendi, né? Assim, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, e aí realmente é a mesma coisa. Eu falo assim, gente, eu não aceito casamentos abusivos, né? Eu acho assim, o ó do borogodó. E o relacionamento Uhum. médico paciente é um casamento. Então, também não aceito um relacionamento abusivo, né? Então, se a pessoa vai abusar de mim, vai no sentido de... Ah, porque, né, não levar a sério o negócio, gente, né? Procura outro médico e me deixa com os pacientes que vão, né, estar bem Estão casados. comprometidos, né? Hoje eu só caso com quem se compromete comigo, senão não caso. E sim, faz parte. Então tá, doutora, acho que era isso, as dúvidas assim, que apareceram, era sobre isso. Realmente acho que a gente tem que desmistificar um pouco que
não é um milagre, mas que é um tratamento, é uma opção. E também queria que você falasse um pouquinho agora que a menopausa também não é uma morte hormonal da mulher, que algumas mulheres acham que porque chegou na menopausa acabou, é um ponto final, e na verdade não é, né? A gente vai passar muitos anos, né, nessa fase de menopausa, pós-menopausa, porque eu falo, uma vez que a gente entrou numa fase, a gente não volta para outra. Se você entrou numa Uhum, menopausa, vai parar a pausa reprodutiva, você não vai voltar a ser ativamente reprodutiva, ou vai ser adolescente ou vai ser criança, as coisas caminham para frente. Mas hoje, realmente, ninguém mais quer, né, viver até os 100 anos sofrendo de calorão, com ressecamento vaginal, com dor para ter relação, com modificação do formato do corpo ficando cada vez mais deformado. A gente fala, meu Deus, né? Dá uma solução aí. Então, acompanhar esse processo é possível, mas é um casamento, né? É olhar, assim, semestralmente tudo aquilo que está acontecendo com o envelhecimento, tudo que você come, tudo que você faz de atividade física, é olhar suas finanças, né? Assim, sempre de perto. E se você faz uhum, isso, né, de uma forma correta, você não sente sintomas. Então, não precisa mais sentir calorão, não precisa mais ter ressecamento. Você pode, antes, já começar a fazer coisas para não sentir. E é isso que a gente, hoje eu vivo batendo na tecla. Por que que as pessoas estão esperando, né, ficar lá com a uhum. vagina toda seca para começar a tratar? Antes tem coisa para fazer, então dá para usar creme vaginal hidratante, dá para colocar então, uma reposição hormonal, sei lá, cada um está na sua fase. É. Mas não precisa ser mais essa sentença de morte. Não precisa para ninguém. E, e eu bato muito nessa tecla, eu tento falar assim, gente, tem que olhar desde os 35 anos, tem que já ir ajustando a máquina. Carro é assim, a gente não espera cair o pneu para ir lá, né? A gente não Fazer vai revisão. sempre, né? Arruma o óleo, troca não sei do que, vai arrumando. O corpo é uma máquina. Então, se você vai fazendo a revisão e vai ajustando, né, tudo que está faltando tal nutriente, coloca de volta, está faltando vitamina D, põe de volta, está faltando não sei o que, põe de volta, né? Isso vai se ajustando e a gente vai ficando saudável e o peso do envelhecimento não acontece com uma velocidade ruim, né? E é Exatamente. possível, é um investimento em saúde, é um investimento em você mesma. E Envelhecer bem, né? você tem duas opções, ou envelhecer bem ou envelhecer mal. Não tem meio É, termo. não envelhecer a gente ainda não conseguiu, mas hoje a Não, medicina está não, muito ainda avançada. Mas a medicina evoluiu muito nos últimos 10 anos. A gente tem recursos hoje que a gente nem sonhava há 10 anos e que são muito acessíveis, assim, que eu acho que todo mundo deveria pelo menos se informar sobre, fazer uma avaliação, ver as opções, cada um vai ter a sua, porque hoje evoluiu bastante. A gente realmente não precisa esperar esse sofrimento, essa insuficiência, essa falência, ter um monte de sintoma, ficar ruim, para poder prevenir e se tratar. não tem como, Vanessa. A gente vê assim como a gente mesma, médica, mais paciente, né? Mulheres. Você quer isso para você? Eu não quero, né? Não, Então, a gente começa a definitivamente não. tentar propor solução para a gente mesmo. Então, nós mulheres médicas que estamos envelhecendo, a gente também vai achando na caixinha da medicina coisas que a gente, né, assim, vai trazendo como solução para si mesma. Então, uma das coisas, até para finalizar o negócio do implante hormonal, às vezes as pessoas falam, gente, na hora de escolher um médico que auto usa, às vezes não adianta você ir no médico que fala de implante hormonal, mas ele nunca colocou um pellet nele. Então, É. assim, olha, se o médico já usou, você está vendo ele evoluindo com os usos, que você vê, olha, ano passado ele publicou que ele colocou tal coisa nele, nesse ano ele já pôs diferente, naquele ano ele já está indo num outro congresso, não sei do que. Né? Assim, a primeira coisa é usar em si mesmo. Eu conheço um monte de colega que não põe em si. Eu falei assim, não, eu não vou. Né? Assim, então, às vezes a gente também, como que eu quero uma médica que então vai me ajudar no processo de emagrecimento. Ela malha, ela come certo, como que ela fez para comer certo? Como que ela faz para comer chuchu que eu não gosto? Né? Assim, porque daí Uhum. aquilo consegue te ajudar. Então não adianta, às vezes, a gente procurar solução
em lugares que, tipo, a pessoa é contra aquela solução também, não adianta, né? Isso. Exatamente. Exatamente, porque tem pessoas que realmente não fazem nada, não passam pelo processo, e eu também falo sempre isso. Eu não indicaria para o meu paciente ou faria um tratamento nele que eu não faria em mim. Às vezes eu não faço em mim específico, eu não estou com aquela indicação. Mas se precisasse fazer, eu faria. Eu colocaria. É igual toxina botulínica, bioestimulador. Quando eu indico, eu falo, olha, eu já fiz em mim, já fiz tantas sessões, funcionou assim, assim, assim. Eu sei o que você vai sentir exatamente no dia da aplicação, no pós, no hematomazinho que vai ficar aqui, na dorzinha durante a massagem. Eu fiz tudo isso, né? Com conhecimento de causa para falar. E dos benefícios. Agora, quem realmente nunca fez, nunca passou e fica, às vezes, ou só falando mal do tratamento, ou indicando sem compreensão, realmente fica mais difícil, né, doutor? É. Aí eu vejo assim por cabelo, que é uma das queixas e umas perguntas, né? Assim, aí eu falo, Uhum. gente, olha, vá no médico que se importa com cabelo. Assim, é simples. Eu amo implantes hormonais. E amo, porque eu, né, eu tenho que cuidar do meu, que eu tenho fertilidade para alopecia androgenética. As pessoas assim, ah, mas cai cabelo. Ah, gente, tem que saber usar o negócio. Se você souber usar, né? Assim, se você toma as vitaminas, se você toma isso, né, você melhora o cabelo. E você não vai Com todo. perder cabelo. Então, você não vai lá, né, fazer algo que vai piorar o seu paciente, mesmo porque ele é a expressão do seu trabalho, né? Não vou colocar implante em alguém para a pessoa ficar careca e falar mal de mim, Deus o livre, né? Então, Não faz sentido, né? não faz, né? E é por isso que a gente faz uma avaliação geral, porque não adianta você melhorar uma coisa sabendo que pode piorar uma outra. Não faz Exato. sentido. E se aquela outra coisa é importante para a pessoa. Eu já tive pacientes que dão super valor à menstruação. Não dá para fazer Uhum. um tratamento que ela não vai menstruar, né? Fazer escolhas hormonais, uma gestrinona que vai acabar bloqueando o eixo menstrual. Se ela valoriza, a gente vai ter que caminhar por um outro pensamento. Então, por isso que os tratamentos são individuais. As queixas são individuais, as necessidades são individuais, né? Ah, as valorizações são individuais. E Uhum. eu acho chato exatamente isso, assim, colocar todo mundo dentro de quadrados. O tratamento como se É. fosse o seu é igual ao meu, que é igual ao da Maria, que pesa 120 quilos, que é igual ao da Joana, que pesa 45. Uma tem 45 anos, outra tem 60, outra tem 70 e está usando o mesmo implante na mesma dosagem. Isso não tem lógica nenhuma. E é por isso também que a gente não costuma falar de valores, às vezes, né? Que quando aborda no Instagram, no direct, porque é aquilo que você falou. Precisa passar por uma avaliação para ver o que você vai precisar para te dar o valor do seu tratamento, porque não é igual para todo mundo, não tem um valor fixo, né? Então, aí, às vezes, a pessoa acha que você não quer falar, não quer dar o preço, é muito caro, mas é por causa que não tem como mesmo. Precisa, tem muitas coisas envolvidas, e após a avaliação você consegue, com esse menção, às vezes você vai falar um valor, pode ser que fique mais, às vezes você fala um valor maior, pode ser que fique menos. Então, assim, é muito individual. Não, totalmente. Não tem como mesmo. É uma variação muito grande de possibilidades. E isso é difícil Uhum. as pessoas entenderem, mas não tem jeito, né? Gente, são 32 exames, tem que avaliar cada um. Você tem que ver, né, dentro do que está alterado para a paciente, a necessidade. E aí, assim, também tem várias formas de trabalhar. Hoje eu estou naquela fase, graças a Deus, que tipo assim, ou faz como eu quero ou não faço. Também assim, ah, Sim, mas eu quero colocar sim. tal coisa porque minha amiga colocou. Ah, tudo bem, então, mas eu não, né? Se não vem indicação, Uhum. ou eu quero colocar só isso e a pessoa tem necessidade disso tudo, também não, porque realmente não vai dar certo, vai falar mal e ainda vai falar que foi eu. Então não me interessa, ou faz, né? Ou casa comigo e vamos para um bom casamento, né? É. Ou não. Eu escutei isso do meu médico do cabelo, né? Porque como eu tenho implantes hormonais, aí ele Uhum. assim, mas quem usa, né, tá com implante, hormônio, aí eu não tenho interesse de fazer transplante capilar, porque às vezes cai cabelo. Eu tive que provar para ele os meus implantes, mostrar lá para ele, né, que eu tava com tal coisa, que eu, né, tomava tal coisa, que eu ia fazer todo o possível para segurar meu cabelo, que eu também tenho interesse. Aí ele fez, porque ele mesmo falou, não adianta eu fazer, todo mundo vai te ver, e aí depois vai falar, É. você fez implante capilar com quem? Né?
que não adiantou nada. Quem foi esse? Aham. Tinha uma pessoa que perguntou, doutora, sumiu aqui, que é se na menopausa, Renata, se na menopausa é indicado usar algum tipo de implante. É, sempre. Tem que ver aquela coisa, as individualizações. Por exemplo, sempre a caixinha que tem que olhar com muito carinho é a caixinha dos estrogênios, né? Então, se vai usar estradiol, estriol, vai depender do peso, vai depender da história de câncer de mama na família, vai depender se ela já era uma hiperestrogênica, tinha muito mioma ou não. Então, essa é uma caixinha que a gente tem que avaliar muito, porque o estrogênio melhora muito o ressecamento vaginal, melhora os calorões, mas a gente consegue essa melhora também com outras coisas não hormonais. Agora, progesterona, testosterona, DEA, enfim, tem outras coisas que podem ser usadas, às vezes devem ser usadas, e às vezes a pessoa está deixando de usar com medo de uma substância. Então, mas na menopausa, se pausou o ovário, e o ovário era responsável pela produção de estrogênio, progesterona e testosterona, que dava toda a nossa conotação sexual, todo o nosso movimento de vida, se a gente não repor, o preço é o desinteresse sexual, o ressecamento da vagina, né? Assim, toda essa conotação que vai começar a acontecer. Então, eu sempre sou favorável à reposição hormonal na menopausa, sim, mas tem que estudar caso a caso. Exatamente, gente. Essa parte de hormônio, ela é muito específica, igual a doutora está falando. Não é uma caixa só, todo mundo ali no mesmo bolo. É sempre uma avaliação individual, ela pede um monte de exame, avalia o paciente muito especificamente. Cada fase da vida também vai ter uma indicação, todo o histórico de paciente, patologia prévia. Então, assim, é muito mais complexo do que simplesmente botar um joguinho de hormônio ali, cada um numa caixinha e sair colocando. Então, por isso que eu acho que é interessante, a gente esclareceu aqui, só para dar uma passada geral. No Instagram da doutora tem muito conteúdo sobre isso. Vocês podem lá conferir melhor. Tem muita coisa que ela coloca todo o tempo lá, tem stories, tem nos destaques, tem nos posts, para você tirar alguma dúvida. Mas, assim, nada, absolutamente nada, vai substituir uma consulta individual para o seu caso e para tirar as outras dúvidas também. É por isso que as consultas chegam a durar 2 horas, porque é muita dúvida, é muita informação. E em uma consulta de 2 horas nem dá tempo de tudo, né? Eu não consigo mais fazer exame clínico na primeira consulta. Eu tenho que deixar para a segunda avaliação vulvo-vaginal da paciente, né? Uhum. Porque a primeira é tudo, porque a mulher quer falar do cabelo, quer falar dos medos, quer falar dos anseios, quer falar da dúvida do hormônio, porque é muita coisa. Então, vai umas 4 consultas longas. Ainda tem análise de exames com a paciente, que eu faço questão dela entender um por um, porque quando chegar em casa, o marido vai perguntar, a amiga vai perguntar, aí ela já não sabe explicar. Então, eu explico um por um, anoto, faço assim um xizão que eu não gosto, faço um certo, no que, enfim. E eu falo, é um casamento que dá certo quando as pessoas têm a mesma conversa. E aí, às vezes, no começo, a gente, né, como todo casamento, relacionamento, vai criando confiança, vai entendendo. A gente, às vezes, tem que ir mais devagar, né, assim, em vários assuntos, porque, como você falou, tem paciente que não vai aguentar uma melhora, outras precisam. Então, cada uma também vai numa velocidade. Mas é muito prazeroso a gente trabalhar com o ser humano, porque é muito rico, né? Se é uma troca gostosa, quando o outro quer trocar gostoso. A gente aprende também durante as consultas, para Muito. ter uma percepção daquela troca daquela paciente, uma observação que ela fez, que na próxima você já pode ir, às vezes, com um olhar melhor e para avaliar com mais calma, ou com uma percepção mais empática daquela situação específica, né? Que às vezes a gente não tem muito know-how emocional de algumas situações que são muito ímpares mesmo, que você fala, nossa, eu nunca nem tinha pensado numa situação dessa, ou numa insegurança como essa. Às vezes você olha a mulher linda e você fala, nossa. Então, assim, eu tive uma experiência dessa semana passada, um paciente me procurou, que ela emagreceu bastante, assim. Então, você olhava para ela, assim, vestida, ela era linda, maravilhosa, cílios, impecável. Aí, quando ela foi falar do problema dela, que era uma flacidez interna de coxa na barriga, ela foi tirar a roupa para fazer a avaliação. Aí, realmente, assim, você não imaginava que ela tinha tudo aquilo por trás, que ela escondia, que ela só usava a roupa de um jeito, porque não queria. Então, assim, você olha às vezes por
fora, ou você olha aqui no Instagram também, parece tudo maravilhoso, mas quando você começa a perceber melhor, você vai vendo que vai ter outras camadas para você ir, né, Exato. conhecendo. Muitos segredos, muitas dores, muitos motivos para a pessoa, né, chegar naquele ponto. E Muitas aonde crenças limitantes também, né? Que fica ali, que colocaram na sua cabeça desde a infância, e você vem acreditando naquilo, e sofrendo e achando que você tem que sofrer daquilo, ou você tem que se perceber daquela forma. não é fácil ser mulher hoje em dia, não, Vanessa. Nem pra... Não é fácil. E é um mundo que está se abrindo agora para conversar mais, para a gente interagir mais, interagir entre a gente, entre as pacientes, entre as dores, né? E Uhum. cada vez procurando mais solução, estudando mais. Então, eu falo, hoje em dia a gente não tem como ficar parada. É muita informação, é muita novidade de aprendizado. Parece assim que a caixinha do conhecimento explodiu. E aí você, É, meu Deus, chega, tá, assim, parece sempre a atrasada. caixa de Pandora, saiu tudo de uma vez e você está tentando achar. Nossa, eu me sinto super assim, eu falo, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, eu sou favorável sempre a isso, a gente crescer, estudar, aprender junto com as pacientes, estar junto, casar bem com elas, né? E Uhum. proporcionar o nosso melhor. Elas também nos proporcionam o melhor delas. E disso a gente conseguiu o que elas querem, que geralmente é isso, tá melhor, tá mais saudável, tá mais bonita, tá mais magra, tá mais namoradeira, né? Tá mais inteira na vida. É isso que eu quero como mulher, é isso que eu quero como paciente de alguém, é isso que eu quero como médica para as minhas pacientes. Uhum, com certeza, mais feliz também, né? Porque a gente só tem Sim. uma vida só. Não vai ter tempo de passar limpo, de fazer Não, rascunho. Então a gente tem que viver essa vida aqui agora, da melhor forma possível. Então, acho que era isso, doutora, basicamente. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Adorei a live. Já estava na expectativa aqui, mas foi sensacional. ai, dá um nervoso, né? A gente fala, meu Dá um Deus, nervoso, a a gente internet, a começa. gente tem que dominar esse mundo né? De abrir esse espaço para conversar. Às vezes a gente se sente um pouco constrangida. Eu acho assim muito engraçado. As pessoas às vezes vêm e falam, nossa, você fala super bem, não, eu falo, não falo. Mas eu falo, né? Mesmo que eu não fale, eu falo. Então eu É, tento, né? Mesmo dentro das dificuldades, a gente poder passar informação, trocar. A minha ideia é realmente trazer amostras mais mulheres médicas que trabalham com outras mulheres nesse empreendedorismo da saúde, da prevenção, tanto em uhum. relação a qualquer assunto, né? Porque às vezes É, as minhas seguidoras falam, mas nem sabia que isso existia, parece que só eu estou falando disso. Daí eu falo, não, gente, olha, fulano fala, ciclano também fala, né? Então, as coisas que eles estão falando, eu acredito também, é que cada um, às vezes, vai para um nicho mais específico, né? Então, que nem isso. peso. Eu trato peso, mas não é meu nicho específico. Faz parte de uma melhora geral, mas chega num ponto em que a paciente também precisa ir para um outro colega, porque ele precisa acompanhar mais de perto algumas pesagens, né? E eu falo assim, gente, eu já estou na vibe de fazer laser vaginal, né? Então a É. gente faz um monte É a de mesma coisa que acontece muito com essas pacientes que chegam para mim, às vezes, também com essas queixas da menopausa. A gente consegue tratar algumas coisas, mas chega num ponto também que, às vezes, o ginecologista é o mais indicado para fazer essas coisas, questão de reposição hormonal, essa avaliação mais específica. Eu creio que tem que ser mais o colega ginecologista mesmo, que é mais voltado para essa área, assim. A gente trata alguns sintomas, algumas coisas, não com hormônios, né? Até por conta dessas contraindicações mesmo. Mas é sempre interessante passar por uma avaliação ou em conjunto, ou pelo menos ser avaliado, né, para acompanhar. Eu acho que esse tratamento multidisciplinar é hoje em dia né, o caminho. É muito Uhum. conhecimento, então a gente às vezes fica, né, enfim, no dia a dia a gente acaba tendo que filtrar mais dentro também do nosso perfil médico, né? Quando a gente as Uhum. pessoas não sabem, mas quando a gente vai fazer curso, a gente aprende um monte de coisa e depois a gente, né, para colocar isso em prática, por exemplo, fazer, assim como, né, você faz preenchimento de lábio, eu sei fazer de lábio, eu sei Uhum. fazer o vulvar, mas hoje em dia eu faço muito mais vulvar, mas enfim, o que eu quero dizer é tanta coisa que
que é quase impossível a gente não ter solução para o nosso problema. A gente só precisa saber aonde procurar, né? E ir atrás, insistir, persistir, dividir pacientes. Não tem um monte de médico que divide exatamente por causa disso, porque um é muito bom em tal ponto, o outro é bom naquilo. Então, a gente troca informação. Ó, doutora, você estava com uma prescrição assim, assada, eu vou entrar com isso, vamos junto, vamos. Né? Porque se a gente quer o bem-estar daquela pessoa, dá certo. Então, acho que essa coisa de trabalhar em multidisciplinar é o futuro mesmo. E aí, quero te agradecer também, né, assim, de você ter. Eu estava numa live falando sozinha e você comentou, eu falei, então vamos aproveitar e deixar Uhum. Aí alguém fala, a união faz a força. É isso, acho que É mulheres que verdade. Porque tem empreendem, espaço para todos, né? Tem querem espaço para todos. Essa competiçãozinha que alguns médicos ainda insistem em ter e em falar mal do trabalho do outro colega, ao invés de ajudar, de enaltecer, de reconhecer às vezes, é bem complicado ainda no nosso meio. Mas eu não tenho essa percepção. Eu acho que realmente a união faz a força, um ajudando o outro, trocando os pacientes, trocando informações, às vezes tem uma dúvida, uma coisa, tudo no bem do paciente. Eu acho que o bem maior que a gente tem que pensar é no paciente, né? Então, acho que essas rixazinhas que às vezes tem são bobas, desnecessários. assim. Ai, Vanessa, mas é isso, ó, vou te agradecer. Acho que esse assunto sobre hormônio, eu sempre falo, em algum momento, seja implante, seja qual tipo de reposição, faz parte da gente começar a escutar mais, a se Uhum. inteirar mais. Qualquer escolha na vida da mulher, em algum momento, esse assunto entra, né? Então, Com assim, certeza. e aí a gente escutando opiniões, tirando dúvida, vamos facilitando como que a gente vai conseguir as três coisas na vida, né? Que essa é a minha meta, que as mulheres sejam, se sintam bem com o que elas são, né? Nessa morada Uhum. desse corpo, seja algo que elas se sintam felizes, né? Por habitar, seja com flacidez, um pouquinho de gordurinha aqui ou ali, não importa, mas que ela seja, né, de uma forma saudável, que Uhum. tenha essa sexualidade gostosa, e que sejam empoderadas da sua independência, seja financeira, não, né, assim, mas uma independência de poder ser quem você nasceu para ser. Isso É. é uma meta, assim, sabe? É uma coisa que me movimenta. É essa permissão para três coisas: ser bonita, rica e namoradeira. E aí? Isso aí, doutor, eu concordo plenamente também, viu? Então é isso, acho que a gente conseguiu falar de uma maneira bem sucinta, mas muito interessante para todo mundo que acompanhou aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente até agora. E agradecer você mais uma vez pela disponibilidade. Vamos tentar marcar mais vezes mais para frente, tá bom? Tá bom? Um beijo para você. Obrigada. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.